Oi, meninos e meninas, como estão? Tudo bem? Espero que vocês estejam bem, em saúde, que as famílias de vocês também estejam bem, com muita saúde. Então, nós vamos começar essa aula de agora falando sobre as minhas ideias, meus conceitos e eu com isso. Então, esse tema ele vai tratar muito sobre as ideias que nós formamos a respeito dos outros e a respeito de fatos. E a partir dessas ideias, como eu formo um conceito disso, tá certo? E eu com isso, ou seja, o que é que eu tenho a ver com isso? Então, no final das contas, vocês vão entender que nós vamos estar falando de um valor ou de uma algo que existe na nossa vida que é muito frequente, é muito constante, principalmente na sociedade que nós vivemos hoje, que é justamente o preconceito, tá bom? Então vocês vão acompanhar aqui comigo a leitura desses textos que se seguem. Em seguida, vocês vão fazer a leitura reflexiva novamente, porque eu vou disponibilizar aí os anexos para vocês desses textos e aí vocês façam as tarefas, tá? Respondam as perguntas. Eu tô achando que vocês têm feito essas tarefas de forma muito resumida, sem realmente colocar a ideia de vocês, sem realmente fazer essa reflexão que é necessário, que é tão necessário hoje em dia. Então eu peço assim mais capricho, tá bom? Para que vocês tenham mais cuidado. Tem alguns alunos que estão fotografando outras tarefas de outras disciplinas. A gente consegue ver tudo direitinho. E se a gente não conseguir ver, a gente vai pedir para vocês reenviarem, tá certo? Então, por favor, façam com zelo. Já tem sido tão difícil esses momentos. Então não custa tentar fazer uma coisa bem feita, tá bom? Coisa certinha. Fotografem direitinho, façam o enquadramento direito para que a gente possa ver. Dê preferência a uma escrita mais escura, tem lápis muito clarinho que quase a gente não consegue enxergar. Se você não consegue marcar bem com lápis, escreva a resposta em canetas com cores diferentes, enfim, de alguma maneira que fique legível, tá certo, gente? Então vamos aqui adiante. Minhas ideias, meus conceitos e eu com isso. Vamos fazer essa leitura aqui. Essa lição será desenvolvida tendo por base a história, questionando verdades, em que abordaremos várias reflexões sobre os preconceitos e a arte da dúvida como ferramenta para questionar algumas verdades em que acreditamos. Então, vocês já viram duas palavras-chave aí logo nesse início. A primeira é preconceito e a segunda é questionamento, para poder saber se aquilo que você realmente pensou é verdade ou não. Então, gravem bem esses itens aí que eu salientei. O fenômeno RAM, que é registro automático de memória, é responsável por registrar de maneira automática todos os eventos, experiências e pensamentos que desenvolvemos. Não temos controle sobre esses registros, mas podemos aprender a gerenciá-los. Os nossos preconceitos surgem justamente por serem conceitos que já estão gravados em nossas memórias, que nós pré-estimulam e a uma interpretação do outro ou dos fatos. Então, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que nós já temos, de certa forma, uma maneira automática, né, de registrar algumas experiências e alguns pensamentos. Por que que isso acontece? É de acordo com a nossa cultura, com a forma como nós somos criados, com o que é construído no seio da nossa família ou da sociedade com que nós estamos inseridos. Então, isso aí fica praticamente essa maneira com que nós identificamos e vemos
algumas coisas, observamos algumas coisas, ela é praticamente automática. Mas aí a gente precisa ter realmente o cuidado, não é? Para que a gente não faça uma falsa interpretação, uma interpretação errônea de uma pessoa ou de um fato, tá certo? Então, as experiências, pensamentos e informações que vamos colhendo durante a nossa vida passam a constituir o que somos. Todo o nosso processo educativo, de maneira direta, na convivência familiar, na escola, na vida social ou indireta, né, por meio da televisão, do rádio, da internet, passa a delinear nossos pensamentos e comportamentos. E esse universo, é esse universo que nos compõe ou que passa a nos compor, que necessitamos confrontar continuamente para que possamos aguçar efetivamente as funções nobres de nossa inteligência. Olha, o que é que ele está querendo dizer com isso aí? É que nós sofremos influência. Essas influências que nós sofremos, elas podem vir das experiências e dos pensamentos que a gente vai vivenciando ao longo da nossa vida, como eu disse para vocês, de acordo do lugar em que você está inserido, de acordo com a sua vida, com a sua família, com os padrões, com a religião que você segue, com os ensinamentos que você recebeu desde a sua infância e também pelos meios sociais, que são o rádio, a TV, a internet. Então, tudo isso termina lhe influenciando e vai, de certa forma, interferir no seu comportamento, tá certo? E aí é preciso que nós possamos aguçar realmente essas funções nobres da nossa inteligência para que nós tenhamos cuidado para não cometermos erros de análise. Quando a gente olha para uma pessoa, a gente já forma um juízo de valor. E isso aí, às vezes, pode nos levar a cometer barbaridades, que é justamente o preconceito, não é? Que é não ter um conceito formado, que é algo que eu não conheço de verdade, tanto de uma pessoa como de um fato. E eu preciso realmente conhecer primeiro, entender para depois tirar conclusões. E isso aí evitaria muitas e muitas constrangimentos, dissabores, brigas, conflitos, não é? Se nós usássemos a inteligência para isso. Então, a exteriorização existencial que vivemos expressa por falarmos muito do mundo em que estamos, mas falarmos pouco sobre o mundo que somos. Tem revelado o superficialismo das relações sociais que construímos. Podemos conviver durante décadas com pessoas e não conhecê-las intimamente, não penetrar em seus mundos intrapsíquicos e nem permitir que elas penetrem em nossos mundos. Numa sociedade mutista, né, que está sempre mudando, é importante falar sobre isso, a ditadura do preconceito satura as ideias e provoca um grande receio de se falar sobre o mundo que somos. Vivemos em uma sociedade, mas ilhados dentro de nós mesmos, como parceiros da solidão. Por isso, muitas pessoas se sentem sós, mesmo estando no meio de uma multidão. Olha, gente, é muito interessante a gente colocar isso aqui, porque existem pessoas que se fecham como ostra, né? São pessoas fechadas, trancadas. Você, apesar de conviver durante muito tempo com essas pessoas, você às vezes não consegue decifrar, né? Entender de fato como essa pessoa é. E talvez você mesma seja essa pessoa que não se deixa conhecer muito, que não se deixa identificar. Isso aí vai depender de cada um, do jeito de cada um. Existem pessoas que são mais acessíveis,
outras não. Existem pessoas mais extrovertidas, outras mais introspectivas, que são introvertidas. Então, a gente precisa aprender a respeitar e a pensar com inteligência, porque a gente às vezes quer logo julgar. Ah, essa pessoa é fechada, então ela é chata, ela é isso, ela é aquilo, e eu não conheço, não sei o porquê que a pessoa é assim, e eu já lanço logo faço logo uma ideia dessa pessoa, que é justamente um juízo. E dessa forma eu cometo muitos preconceitos. E outra forma também de se cometer muito preconceito é imaginar que as pessoas têm que pensar sempre igual, que elas têm que pertencer ao mesmo mundo, à mesma religião, à mesma, a ter as mesmas ideias, compartilhar das mesmas ideias, agir da mesma forma, e não é assim. A gente tem que entender que cada ser é único e cada pessoa tem o seu jeito de ser, e a gente tem que respeitar, tá certo? É, entre os mendigos, aí a gente passa aqui para outro textozinho, né? Dando continuidade. Entre os mendigos, destituídos das fronteiras que nos impedem de conhecer o outro, a mercadoria de troca interpessoal é o que eles são e não o que eles têm, diferentemente do que acontece em grande parte das relações estabelecidas nas sociedades modernas. Assim, podemos perceber que até entre as pessoas que vivem em condições miseráveis e que são totalmente desprotegidas socialmente, é possível apreciar o espetáculo da construção de pensamentos e contemplar lições existenciais, porque todos os seres humanos têm muito a ensinar e muito a aprender. Basta que não façamos do preconceito uma fronteira intransponível, que limite a capacidade humana de se rever e de se humanizar cada vez mais. Ó, esse trechozinho aí do texto, ele chama a atenção das classes sociais, porque aí está relacionando a questão dos mendigos, né? Então, a gente observa as pessoas de cima para baixo, em uma camada da sociedade. Então, quanto mais alto eu estou nessa pirâmide, se eu sou uma classe mais elevada, mais de cima para baixo eu termino olhando o meu semelhante e tendo esse preconceito. Eu jamais, aliás, não vou nem usar essa palavra jamais. Muitas vezes nós julgamos o livro pela capa. Então, nós nunca imaginamos que as pessoas que são menos abastadas, ou seja, que têm menos dinheiro, elas possam ter valores e elas possam ser inteligentes e elas possam ter muita contribuição a dar, né? E a gente às vezes nem sabe o porquê que a pessoa está naquela situação, mas a gente tem um preconceito e a gente já faz um julgamento sem conhecer. Então aqui já é também o outro ponto que a gente tem que analisar. Então, o preconceito é contrário a um valor fundamental, que é o da dignidade humana. Segundo esse valor, toda e qualquer pessoa, pelo fato de ser um ser humano, é digna e merecedora de respeito. Então, é ser humano, é meu semelhante, não importa, gente, a raça, a cor, o status social, a classe econômica que faz parte, se mora no Brasil, se mora fora, se é no interior ou na cidade, se qual é a orientação sexual, qual é a religião, como eu falei. Então não importa nada disso. A gente tem que ter respeito. A gente tem que olhar o outro com todo respeito, de igual para igual. Portanto, não importa seu sexo, como eu disse, sua idade, sua cultura, sua raça, sua religião, sua classe social, seu grau de instrução, sua orientação sexual. Nenhum desses critérios aumenta ou diminui a dignidade de uma pessoa. Toda pessoa tem, em princípio, direito ao respeito de seus semelhantes, a uma vida digna, no sentido de boas condições de vida, as oportunidades de realizar seus projetos. Sem opção moral, uma sociedade democrática, pluralista, por definição, é totalmente impossível de ser construída. E o conceito de cidadania perde seu sentido. Olha, gente, isso aqui é tão importante, porque perante a Constituição Nacional aqui no Brasil, nós somos todos iguais e temos os mesmos direitos. Então é muito injusto o que acontece no nosso país hoje em dia.
onde a desigualdade social ela é absurda. Existe um verdadeiro poço entre determinadas camadas da sociedade. E nós temos direito, sim, à educação, à moradia, à, à saúde de qualidade, à segurança. São direitos básicos e que a Constituição nos garante isso. E nós temos passado por situações absurdas nesse país, de violência, de fome, de toda coisa ruim. É, portanto, imperativo que a escola contribua para que a dignidade do ser humano seja um valor conhecido e reconhecido pelos seus alunos. Somos diferentes? Sim, o material genético apresenta diferenças em cada ser humano. O ambiente social, econômico e cultural também apresenta inúmeras variáveis na história de cada um. Porém, todas essas diferenças estão na ponta do grande iceberg da inteligência. Então, aí o texto está reforçando que nós somos diferentes, sim. Nós temos material genético diferente, gente. Nós precisamos entender que nós somos diferentes. E que o ambiente social, econômico e cultural também apresenta muitas diferenças, né? São ambientes variáveis, tá certo? Então, na imensa base desse iceberg, somos mais iguais do que imaginamos. Todos penetramos com indescritível habilidade na memória e resgatamos com extremo acerto, em frações de segundos e em meio a bilhões de opções, as informações que constituirão as cadeias dos pensamentos. Construir ideias, pensamentos, inferências, sínteses, resgates de experiências passadas são atividades sofisticadíssimas da inteligência. Gente, por isso nós precisamos usar e abusar a nossa inteligência. Nós somos seres pensantes e nós raciocinamos, por isso que a gente precisa refletir sobre as nossas atitudes, as nossas cobranças, de quem nós devemos cobrar, o nosso voto consciente, por que eu estou votando nessa pessoa, ela vai fazer bem para mim, para a sociedade como um todo, ela vai ajudar de que forma, é só um interesse pessoal. Então, tudo isso faz diferença, gente. Muita diferença mesmo. Se não fôssemos seres humanos, né? Não teríamos a consciência da existência, né? Que é a consciência existencial. A consciência de que existimos e de que o mundo existe. Não poderíamos amar, desconfiar, nos alegrar, conferir, ter medo, sonhar, pois tudo o que fizéssemos seria apenas reações instintivas e não frutos da vontade consciente. Tem uma consciência nos faz, embora fisicamente pequenos, distintos de todo o universo. Nós somos diferentes de todos os outros seres vivos, justamente por essa consciência, por essa inteligência. Sem a consciência, que é o fruto mais espetacular da construção de pensamentos, nós e o universo inteiro seríamos a mesma coisa. Então, eis a nossa diferença. Somos humanos, somos conscientes, pensamos, refletimos, por isso somos diferenciados. E por isso temos que respeitar os outros e por isso temos que fazer dessa casa, desse planeta, um mundo melhor. Então, um abraço, um beijo grande, até a próxima. Fiquem com Deus e respondam essa tarefa direito, gente, por favor. Tem os textos aí se não conseguirem abrir o vídeo. Até mais.